Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou membro do PET UFMG, que é o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da UFMG, e nesse vídeo nós iremos fazer um tutorial sobre solda. Para realizar a soldagem, nós sempre começamos utilizando os equipamentos de proteção. Os óculos de proteção, por exemplo, protegem sua visão contra respingos de solda e fragmentos de metal. O uso do exaustor também é necessário para manter o ambiente seguro. Ele é responsável por repelir a fumaça produzida na soldagem, evitando que você respire os vapores liberados pelo fluxo e pelo estanho. Com a bancada pronta, nós ligamos a estação de solda e selecionamos a temperatura adequada. A esponja vegetal deve ser mantida sempre úmida. Ela serve para a limpeza da ponta do ferro de solda, retirando o excesso de solda que se acumula durante o processo. Com a ponta limpa, nós aplicamos uma pequena quantidade de estanho na ponta do ferro. Essa camada fina de solda protege o ferro contra a oxidação e favorece a transferência de calor durante o uso. Antes de iniciarmos a soldagem, a limpeza da placa com álcool isopropílico é uma etapa importante para remover as impurezas da superfície e assegurar que o estanho adira corretamente às ilhas e aos terminais. Embora nós possamos utilizar um pano, o mais adequado seria o uso de um algodão ou de uma estopa. Para realizar a soldagem, o ferro deve ser segurado com uma inclinação de aproximadamente 45 graus em relação à placa. Primeiro, nós aquecemos a ilha, simultaneamente com o terminal, por cerca de 2 segundos, e em seguida nós encostamos o fio de estanho na junção aquecida. Após a fusão, nós retiramos primeiro o estanho e mantemos o ferro encostado por mais um tempo, para que o estanho consiga se assentar corretamente. É importante seguir essa ordem, porque se você tirar o ferro primeiro, o estanho pode esfriar e acabar ficando grudado na placa. Nesse take, dá para notar que o ferro poderia ter ficado encostado por mais tempo. A solda não se assentou totalmente e acabou ficando com esse aspecto volumoso, o que prejudica o acabamento. Quando isso acontece, nós podemos usar o sugador para remover o excesso de solda. Ele também serve para quando queremos remover completamente um componente da placa. Primeiro você arma o êmbolo e aquece a solda com o ferro, e aí simultaneamente, isso é, enquanto você aquece a solda com o ferro, você aproxima o bico do sugador perto da solda e aperta o botão. O sugador ele é mais indicado quando nós trabalhamos com componentes PTH, porque em algumas PCBs o uso do sugador não é tão indicado, já que ele pode acabar arrancando os pads da placa. Nesses casos, o ideal é utilizar uma malha dessoldadora. Durante a soldagem é comum surgirem alguns imprevistos. Por exemplo, sem a limpeza da placa ou aplicação do fluxo, o estanho pode não aderir corretamente à superfície. Essa oxidação acaba dificultando o contato da solda, o que impede que ela preencha a ilha de uma forma adequada para garantir a conexão. Para solucionar essa dificuldade, nós aplicamos uma pequena quantidade de fluxo ou pasta de solda. Fica visível que a solda agora adere de maneira muito mais uniforme, preenchendo a ilha. Para aplicar a pasta corretamente, você pode utilizar uma pinça, depositando uma pequena quantidade do material diretamente sobre a ilha. Em seguida, basta realizar a soldagem, como já mostramos, e você vai perceber que o estanho adere com muito mais facilidade. Depois de usar a pasta de solda, é adequado remover o excesso que sobra na placa. Você pode fazer isso usando o álcool isopropílico. Agora, entrando na soldagem de componentes SMD, ao trabalhar com componentes de 2 terminais, você primeiro aplica um pouco de estanho em apenas um dos pads e tenta deixar essa camada o mais plana possível para que o componente não fique se mexendo, porque isso dificulta o alinhamento. Depois disso, você posiciona o componente com a pinça e aquece a junta do pad com o terminal. Como dito anteriormente, você vai segurar o ferro por um tempo até que a solda se assente. Depois que o primeiro lado está pronto, o outro fica muito mais fácil, porque o componente já está fixo na posição correta. Aí é só repetir o processo de soldagem normal no terminal restante. Dessoldar componentes SMD com muitos terminais, como circuitos integrados, costuma ser mais difícil. Uma maneira de se fazer é começar cobrindo todos os terminais com bastante pasta de solda. Depois de cobrir os terminais com bastante pasta, você deve aplicar uma quantidade generosa de estanho em cima dos terminais. Isso vai ajudar a conduzir o calor e aquecer todos os terminais simultaneamente.
É necessário alternar o calor entre os lados do componente de forma muito rápida. Se você demorar, enquanto você aquece um lado do componente, o outro vai esfriar e o componente não vai soltar. Enquanto você alterna o lado que você aplica o calor, você deve usar a pinça para puxar o componente para cima. Mas tem que tomar cuidado, porque se você fizer muita força, você corre o risco de arrancar os pads e danificar a sua placa. Seja soldando ou dessoldando, é fundamental saber identificar erros comuns para evitar danos ao seu projeto. Uma solda acumulada em apenas um lado da ilha é um erro que não garante o contato elétrico. É preciso que o material envolva toda a ilha de maneira uniforme. Outro ponto crítico é o tempo de contato do ferro. Se você esquentar demais, a ilha pode se soltar, estragando a placa. Tome cuidado também para que o estanho não una as ilhas próximas, o que causa curto-circuito e pode queimar os componentes ao ligar o circuito. O uso de uma lupa pode facilitar essa inspeção. Com a placa pronta, nós aplicamos uma camada de spray de verniz. Esse acabamento protege as trilhas e soldas contra a oxidação, garantindo a durabilidade do seu projeto. No vídeo, nós mostramos medidas de segurança, dicas para melhorar a qualidade de solda, uso do sugador, pasta de solda e soldagem de componentes SMD, entre outras orientações. Com a prática, sua técnica vai evoluir, então não se preocupe com os erros do início. Basta continuar praticando e aplicar as dicas apresentadas. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seus colegas e acompanhe o PET UFMG para mais conteúdo sobre engenharia elétrica. Até a próxima!